Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, continuando a série sobre a construção do corpo feminino pela roupa, na moda e na arte do começo do século XX. E nesse momento a gente vai comentar um pouco sobre o que acontece, com o vestuário feminino a partir do momento em que a Segunda Guerra começa e todo o desenrolar, desse processo, assim como o corpo feminino foi sendo construído a partir das representações das pin-ups. Isso aí, e como ela se transforma, durante esse período, Então, a gente vai falar só um pouquinho sobre a Segunda Guerra, que ela começa em 39, na verdade, então assim, a gente ainda não tá nos anos 40, Então, lembrando que a gente tem um episódio passado sobre os anos 20 e 30, então assim, a gente terminou ali no final dos anos 30, e a gente vai começar isso com a guerra justamente porque todos os esforços desse momento são voltados para esse momento de guerra mundial. E lembrando que nas décadas anteriores, por conta da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma libertação muito grande da mulher, na questão do vestuário, e a gente falou disso, como a Natália colocou. E aí, com essa Segunda Guerra Mundial, como a mulher, o papel da mulher na sociedade também vai se transformando. Pois é, porque mais uma vez ela vai participar ativamente da guerra. Então ela vai trabalhar como militar, ela vai ser da aviação, ela vai resgatar soldado, A princesa que virou rainha, que é hoje a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ela trabalhou durante a guerra, ela fazia manutenção de veículo militar. Incrível, Incrível. E sabe o que é interessante? É que durante a Primeira Guerra Mundial a gente via as mulheres ativas, e tudo mais, só que parece que agora na Segunda Guerra Mundial isso aumentou, Ela foi para outras áreas, ela foi para o próprio combate. Foi, sim, então assim, ela continuou trabalhando para a indústria bélica, mas ela também foi diretamente para a guerra, como essa moça que a gente vê na foto, que se chama Shirley Slade, e ela era pilota. De rímel, De rímel. Ela era cigarrinho. muito bonita. Tem outras fotos dela na internet. Ela era muito bonita. Então ela pilotava avião de combate, Então imagina que ela ouvia, coitada, de paquera, de gracinha, Com certeza. E a gente vai ter também, as correspondentes de guerra, que aí esse é um novo momento para as mulheres, sendo, como jornalistas, uma nova profissão para as mulheres. E também a gente vai ter as rebitadeiras, que trabalhavam. Elas não só trabalhavam fazendo munição, agora elas também trabalhavam nas fábricas de montagem de carro, de blindado, de avião. Então assim, elas vão fazer outros serviços. E a gente falou também das mulheres que trabalhavam nas indústrias na Primeira Guerra Mundial, e o que acontece com a roupa, parece que agora ela realmente é uma roupa feita para a mulher, para o corpo da mulher, porque naquelas roupas da Primeira Guerra Mundial eram aqueles macacões bem largos, elas tinham que colocar um cintinho, pra ficar, Então era como assim, foi uma coisa que todo mundo pegou de surpresa. Sim. As mulheres ali. Então a Segunda Guerra Mundial já meio que, não que se esperava, mas já tinha assim uma outra ideia do vestuário feminino na época. E outra coisa, que a gente pode perceber, nessas imagens dessas mulheres, é que elas são todas fortinhas, O corpo delas são fortinhos, elas são meio que atléticas. Então assim, esse foi um ideal de beleza que perdurou durante os anos 40 todo. Esse ideal atlético, os ombros largos,
O braço forte mesmo, você vê que a mão, né, dessa aqui, principalmente essa aqui que tá no primeiro plano. Sim. Ela tem... Elas tinham que ser fortes, né? E pouquíssima maquiagem. Elas usavam, né, pra sair e tal, elas usavam mais mesmo batom. E aí a gente pode lembrar do filme do Bastardos Inglórios, quando a Shoshana vai se maquiar pra quase estreia, como uma guerra mesmo. Pra estreia do filme. Então ela vai passar o batom que ela passa na boca, ela passa nos olhos, bem pouquinho, e como se fosse blush, né? Porque tá tudo racionado. Mas eu acho linda aquela cena porque ela parece que vai pra guerra e aí ela coloca assim, ó, os dois dedos puxando as duas linhas, como se ela estivesse fazendo uma maquiagem de camuflagem. Isso. Pra guerra, ou como os índios faziam, né? Pra lutar. É lindo. E outra coisa também que a gente pode reparar em todas as fotos é o cabelo enroladinho, né? Esse cabelo que se chamava, que eu acho que eu já falei no podcast anterior, que eles se chamavam de Victor Rolls, que eram os rolinhos da Vitória. E todas elas usavam esse cabelo enroladinho. Era moda. Era moda. E no caso das rebitadeiras, o lenço, né? Que era pra proteger o cabelo, pra não cair no rosto. E nem pra prender nas máquinas. Ótimo. E aí a gente fala, paralelamente a isso, uma observação, esse cartaz bem famoso, We Can Do It, que hoje em dia é super associado a essa ideia de empoderamento das mulheres, enfim. Só que, na verdade, quando ele foi feito com outro propósito, que era convocar as mulheres a irem trabalhar. Isso. Não empoderar as mulheres, né? Era, vamos lá, vamos trabalhar, os homens estão na guerra. A gente precisa Depois, de ajuda. quando acabar a guerra, vocês voltam para suas condições de donas de casa. Isso. Né? E assim, hoje em dia que é associado ao empoderamento feminino. Mas na época, quando foi encomendado pela Westinghouse Electric Corporation, na verdade não era isso. E a Rose, a rebitadeira, foi realmente a mulher que posou para fazer esse cartaz pro Miller, que foi o ilustrador. E assim, é interessante também que esse momento foi o momento do auge do começo da publicidade nos Estados Unidos. Aquela série Mad Men, ela vai falar muito disso, essa coisa da publicidade da guerra, durante a Guerra Mundial, né? E essa é essa imagem é justamente o que a Natália falou, é uma mulher forte, né? Ela tá ali mostrando o muque, Sim, né? Que seria esse ideal feminino que começa a surgir de mulher forte. E que depois vai ser completamente apagado, né? Porque aí vai vir a questão da fragilidade de novo. Não, vocês não podem continuar trabalhando, gente. Vocês têm que voltar pra casa, porque senão a família se perde. Família ideal, né? Que aí é onde vai entrar mesmo essa coisa do sonho americano, né? De você ter a casa, a família, né? Você tem que ter casa, casar. Você não tem só que ter casa, você tem que casar, você tem que ter a casa, você tem que ter a casa toda equipada. Com eletrodomésticos que vão surgir, né? Os filhos, né? E a sua esposa só pra você. Isso, e tem uma churrasqueira. Churrasqueira pra mostrar sua masculinidade. Pra chamar seus amigos pra tomar cerveja. E mostrar que a sua casa é melhor do que a deles. Exatamente, sendo que são todos iguais, né? Porque se você lembrar aquele filme Edward de Mão de Tesoura, tem aquela cena, que é dentro de um lugar nos Estados Unidos que são as casas todas iguais. Isso, né? São aqueles condomínios. São os condomínios bem suburbanos. Que são com aquele gramado na frente, a casa ali, as famílias... A cerquinha branca. E é isso, assim, é bem esse cenário mesmo, pós-guerra, né? E é isso, mas assim, nesse momento da guerra, a mulher, então, ela é colocada como uma coisa... Uma coisa não, né? Como uma necessidade. Uma necessidade muito importante, enfim, que depois... vai ser transferido para uma outra necessidade que não mais a guerra, né? Essa Rose, provavelmente é essa do primeiro plano que tá andando, que a gente descreveu aqui, a Rose do cartaz, seria ela. Vejam que até parece, né? Tem uma certa semelhança. Isso. E essa, assim, eu coloquei, assim, só pra gente perceber que essa é a Martha Gellhorn. E ela foi super famosa sendo correspondente de guerra. Ela fez a carreira dela em cima disso. Assim, acho que ela é uma das primeiras jornalistas, assim, mulheres a terem um grande destaque. E agora a gente vai falar realmente sobre essa moda voltada pra guerra. Então, assim, na Segunda Guerra Mundial tudo vai ser racionado.
Então o tecido também vai ser racionado. Então assim, devido ao racionamento, a gente vai... Agora sim que a gente vai conseguir chamar de moda utilitária. Então, que a moda utilitária era o quê? Era uma determinada quantidade de tecido que era usado para fazer cada peça de roupa. E aí a gente vai ter os uniformes, que vão ser esses uniformes, né, das enfermeiras, e os uniformes para as mulheres que iam pro combate. Tanto as mulheres que iam pro combate, como essas mulheres soldados, né, que vocês veem que elas estão usando uniforme mesmo, como das mulheres da aviação, que era uma força americana, né, feminina, existiu, e elas fizeram vários trabalhos, e as roupas, né, para as rebitadeiras, que são as mulheres que trabalhavam na indústria. Isso, na indústria bélica em geral. E aí, assim, só com uma curiosidade que eu achei bem interessante, que nessa época, assim, a gente vai falar muito mais sobre Estados Unidos do que realmente Europa, porque aí muita coisa, muito dessa indústria, né, foi para os Estados Unidos. E eles levavam em navios, né, em comboio, os suprimentos para a Europa. E nesse sentido, tudo meio que se deslocou para os Estados Unidos. Exatamente. Tanto a roupa, a moda, né? A indústria, né? De modo geral. Então, assim, isso é muito interessante, que o Roosevelt, ele, para compensar o trabalho das mulheres, ele vai racionar tudo, menos a produção de joias e bijuterias. Então, assim, isso era uma coisa que você podia comprar livremente. Comida não, né? Não, comida não. Mas se você quisesse comprar um colarzinho de ouro, talvez... De diamantes. Não sei quanto que seria isso, mas... Só uma outra também curiosidade que eu achei bem interessante, que eu achei, né, pesquisando sobre isso, que teve uma estilista americana exatamente nessa época, que se chama Claire McCardle, que a partir dessa moda utilitária, ela vai ser uma das estilistas determinantes para o processo do pronto para usar, do prêt-à-porter. Então, assim, ela vai fazer a partir desse momento as roupas em série. Ah, sim. Né? Ela foi até capa da Times. Interessante. Uma mulher, né? Uma mulher. Então, eu achei esse texto, né, na Harper's Bazaar, e eu achei, assim, que é a síntese de tudo que a gente já falou até agora. Então, ele vai falar assim: os designers tiveram que ser criativos ao ter apenas materiais como palha, jornal e lantejoulas para decorar os seus designs de vestidos de noite. O estilo prático e a representação patriótica, uma semelhança entre as peças de vestuário das mulheres e dos uniformes dos soldados, eram tudo que importava em suas criações. A moda deixou de ser uma forma de representar um status específico e passou a ser a forma ideal de expressar os sentimentos e a lealdade das mulheres para com a causa da guerra. Por isso mesmo, seu compromisso em participar desta forma era necessário. Então, as mulheres que não iam pra guerra e as que iam também, né? Sim. Não é assim, é aquela coisa, todo o esforço para ganhar a guerra contra os nazistas. Esforço coletivo. Isso é muito bonito, né? Na hora, assim, da necessidade, né? E aí a gente pode ver, né, esse momento, né, nessa roupa, né, que realmente, né, parecia uniforme, né? E até mesmo nas roupas das mulheres que não iam pra guerra, né, como a Isabel falou, né? Você vê que não só por causa do racionamento, mas, né, eram quase uniformes, né? As roupas pareciam tinham muita cara de uniforme. E eram padronizados, né? Sim. Igual um uniforme. O uniforme é um padrão. E assim, aí mudava a cor, né? Mudava... Tinha umas pregas, não, aquele macho. Tinha né, que é na frente. Sim, uma prega macho. Mas muito pouco volume, né? Elas eram... pouquíssimo volume. Aí, de novo, aquele do Bob, que usava o cabelo... Como é que é? Dos Bobs. O cabelo delas tem esse... o Victor Roll. Isso, que é um rolinho, né? Os rolinhos, né? E aí você pode ver também que elas não estão muito maquiadas, né? É verdade. E eu achei também super interessante também que ele continua, né? Durante o conflito militar de 39 e 45, a aparência deixou de ter tanta importância e foi substituída pela necessidade da utilidade. Então, assim, tudo voltado pra praticidade do dia a dia. E o esforço coletivo. Porque se você, por acaso, aparecesse ali com um vestido cheio de lantejoulas, com metros e metros de tecido, ia ser muito assim, como se diz, ostentação. Isso. Né? Pra aquele momento tão triste, né? E que deveria as pessoas se unirem, enfim. Era meio feio, né? Acho que não ficaria de bom tom. Exatamente. Para a época, né? Dada a súbita introdução da mulher no mundo do trabalho, a roupa deixou de ser feminina e introduziram-se roupas acessíveis e práticas, como a calça e o macacão.
Os acessórios brilhantes foram substituídos por máscaras de gás e proibidos grandes quantidades de material, né? Isso que a gente acabou de falar. Né? Não era pra ostentar. O negócio agora Era vestir. era vestir a necessidade. Isso. Então, assim, tá quentinho, tá tudo coberto, tá ótimo. Isso. E prático, né, pra você trabalhar. E a cintura bem alta, né, das calças, né? Pra marcar bem a cintura mesmo do corpo feminino. Então, parece que ainda assim, né, tem essa questão da construção do corpo feminino, o foco de você fazer esse corpo com a cintura bem marcada, né? Que aí elas até parecem mais largas, né, no ombro, No né? ombro. Que aí vai dar exatamente o ideal, né, de beleza da mulher, desse momento, que era ela ser forte, né? Então, assim, você vê que em todas as fotos a gente pode perceber que o ombro é um ombro mais largo, né? E o corpo não é um corpo muito magro, muito fluido como aquele dos anos 30. É isso. É um corpo mais atlético, né? A roupa mesmo, né, vai dar essa forma, né? E assim, a gente percebe o cabelo, né, de novo, padronizado, nessa altura, que é quase no ombro. No ombro, né? Um pouco mais longo do que nos anos 20, né? Nos anos 30 já vai começar a crescer. Isso. E no 40 já tá maiorzinho. E eu acho que aqui ele para, né? Porque provavelmente shampoo pra ir lavar o cabelão Era não escasso. dava. Era escasso. E assim, é muito linda essa roupa, né? Eu acho assim, uma das mais bonitas. Essa calça é um charme. E ela continua, né? As bolsas pequenas foram substituídas por bolsas de alça longa que cruzavam o corpo e permitiam mobilidade, né? Então é aquela bolsa que todo mundo Carteiro. gosta. Que todo mundo gosta de usar hoje em dia, né? E dada a falta de borracha e couro, as solas de sapatos eram feitas de madeira ou cortiça, né? Então, assim, foi tudo Sendo adaptado. Conforme que tinha, né? E eu, assim, é ruim, mas acho que a gente consegue ter uma criatividade maior nesse período. Com certeza. Se você for ver a pessoa que é rica, ela pode comprar o que ela quer. Assim, comparando, né? Ela compra o que ela quiser, ela não faz nada. Agora, a pessoa que é pobre, que quer ter as coisas, às vezes ela tem que ser criativa, porque não tem outro jeito. E aí tem que adaptar as coisas pra fazer parecer aquilo. Exatamente. E aí daí que vem a criatividade. Porque você não vai conseguir fazer igual. Você vai fazer do seu jeito. Então aí que vai ser maneiro, aí que vai ser legal. E eu achei super interessante essa ideia, né? De você adaptar, fazer a bolsa mais longa, pra ser mais prática, né? E tal. Isso. E de usar madeira e cortiça, que hoje em dia você vê as sandálias que são feitas assim. As esparrilhas. Isso, exatamente, cortiça. Cortiça e sisal, né? Às vezes se não tivesse tido esse momento, ninguém saberia que era possível. Hoje em dia sim, mas assim, demoraria mais pra se desenvolver esse tipo de moda, né? Que é lindo. E aí a gente vê, né, como realmente isso foi pra toda a população, né? Todas elas ali com cabelinho, a roupinha... Provavelmente classe média, né? Todas essas. E assim, todas as mulheres também trabalhavam, assim como no podcast que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, que elas vão fazer outros serviços, né? Aqui é a mesma coisa, elas vão voltar a fazer aqueles serviços de entregar leite, entregar pão... Isso. Até telefonismo, até mesmo muitas mulheres vão se juntar à resistência. E aí, sabe o que eu achei bonito? Os saltos são bem grossos, né? Pra ser práticos, confortáveis. Então, na arte, não poderia ser diferente. A gente tem esse quadro aqui do Edward Hopper. A gente já falou desse artista lá atrás, na década de 20 e 30, que ele começa a carreira dele. Ele é um artista norte-americano. Então, como na moda e na indústria bélica, na indústria de modo geral, a arte norte-americana também vai ser o grande centro mesmo de produção artística do momento. E o Edward Hopper, ele vai fazer esse quadro que é o escritório à noite. E a gente vê o dono do escritório, né, o chefe, numa mesa com aquelas luminárias bem tradicionais, verde. Nossa, é muito tradicional. Essa escrivaninha. Até hoje, se você for em loja de antiguidade, você acha essa escrivaninha linda. E a gente vê a funcionária dele, provavelmente uma secretária. Então, como a gente falou, as mulheres elas começam a exercer alguns papéis, né, na sociedade. Esse quadro é de 1940. E ela tá com um vestido bem justo, marcando bem ali o bumbum dela, né? Ela tá... marcando bem o corpo, né? Então a construção do corpo feminino aí, né? A arte do Edward Hopper reflete muito a sociedade da época. É como se fosse um retrato mesmo, né? Ele trata da solidão, de tudo isso.
E assim, é muito deprimente também, né? Que tá de noite, a pessoa tá fazendo... Tá no escritório. Tá no escritório, tá fazendo hora extra, né? Pra ali. E a secretária junto. Me lembra muito o Mad Men. Quem nunca viu essa série, esses cenários, assim, são super bem feitos nessa série. Lembram muito essas cadeiras, essas mesas, as roupas. E esse sapato dela também de salto, né? Então, um corpo bem, assim, marcado mesmo. As formas femininas e o cabelo, como a gente falou. Esse quadro aqui também do mesmo artista, que ele é super famoso, como se fosse aquela lanchonete bem norte-americana. Aquelas lanchonetes que você não tem mesa, né? Você senta em banquetas. No bar, né? No bar. E aí aquela máquina de café lá atrás, pra fazer café com leite. E o atendente com esse chapéuzinho bem tradicional. Aí me lembra muito aquele filme do Roger Rabbit, né? Que até aquela mulher ruiva ali lembra a Jessica Rabbit. E esses personagens com esse chapéu, assim, bem aquele filme. Bem essa atmosfera mesmo. Provavelmente foi baseado nesse quadro, nessa estética dos anos 40. E ela com aquele cabelo ruivo, Jessica Rabbit, Rita Hayworth. Né, super sensual, mas olha só, vejam que ninguém se fala, tá todo mundo ali, né? Está todo mundo sozinho. Uma solidão. Uma solidão absoluta. Bom, e aí ainda falando dos anos 40, durante o momento da guerra, o que acontece? A gente vai ter a figura das pin-ups que vão... Na verdade, as pin-ups elas são mais antigas do que a gente imagina, só que geralmente a gente atribui as pin-ups, o auge das pin-ups, a idade do ouro das pin-ups durante a guerra. Assim, a gente chama de idade do ouro das pin-ups. Que foi durante a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos, se envolvendo na guerra, né, começaram os soldados norte-americanos a usar os calendários com as imagens das pin-ups como material justamente para poderem... quase como uma companhia, né? Eles ficavam solitários ali, né? E os soldados levavam consigo. E o próprio governo norte-americano usava esse material para recrutar os soldados. E aí, ao mesmo tempo, levar a moral também, né? Porque você tá sendo acompanhado por uma linda mulher, enfim. Só que aí, o que é interessante observar? A pin-up, ela é um personagem que ela se chama pin-up, significa pendurar, traduzindo. Que ela surge do calendário. E o calendário, o que a gente faz com o calendário? Pendura o calendário. Então, por isso que é pin-up. E ela se tornou um sex symbol absoluto, né? E a grande questão que a gente coloca é que esses corpos das pin-ups tão perfeitos, né? Tão femininos, elas ali tão bonitas, tão belas. E assim, a realidade, né, que estava rolando ali na década de 40, principalmente, era completamente diferente. As mulheres não se vestiam né, como pin-ups. Nem tinham seus maridos pra seduzir, né, ou outros homens ali no caso. E aí é o seguinte, as pin-ups elas são mais antigas, elas surgem, na verdade, começa a tomar... A gente já vê a Gibson Girl, né, lá no começo do século 20, a gente falou disso nos podcasts anteriores, mas assim, 17 a gente começa a perceber tomar forma realmente, década de 20 bastante para ilustrar revistas e década de 30 calendários, como esse de 1930, o corpo da mulher magra, né? Elas são magras e sensuais, não é o corpo da mulher real, assim, né? Elas são mulheres ideais, assim, né? E assim, esse no caso aqui foi feito por um homem, esse aqui, né? É um calendário de 1930. Então os homens botavam isso, por exemplo, a gente vê isso muito em filme, aqueles loja de automóveis, que o pessoal conserta automóveis, né? Sim. E aí a gente vai ter, por exemplo, esse aqui de 44, que foi feito justamente para convocar os soldados pra guerra. Então ela tá vestida como uma norte-americana, meio Marilyn, né, com esse cabelo louro. A Marilyn ainda não era sucesso nessa época, mas enfim, esse ideal feminino, né, que aí década de 40 e 50 a gente já vê
cada vez mais aumentando a quantidade de produção, né, dessas imagens, até culminar realmente em 53 com o surgimento da Playboy, que é quando surge a Playboy, 53, e a primeira edição é a Marilyn Monroe. Ela ainda não era famosa, tanto que quando ela fica famosa é uma polêmica, porque ela tinha posado nua. Imagina nessa época. Pode crer. Né? Então, quer dizer, a construção do corpo feminino, se a gente for pensar aí, é cada vez mais, não com a roupa, é sem roupa, né? Vendo desse ponto de vista, assim, dessa produção das ilustrações, até a gente ver realmente a Playboy surgindo. A mulher, assim, aquela ideia de objetificação da mulher, que a gente tava falando lá na era vitoriana, que ela era colocada igual um bibelô. Sim. Né? E agora, mesmo durante a guerra, ela é meio que sex symbol. Sex symbol. A gente já viu isso até antes, né? Década de 30, né? Com aquelas atrizes, enfim. Mas essa produção, então, dessas ilustrações, elas ficam cada vez mais fortes. E aí a gente vai ter, por exemplo, as atrizes. Esse trabalho da Zoe Moser, eu não sei pronunciar, não sei se é Moser, que ela é filha de alemão, só que ela muda o nome dela, o sobrenome dela. E ela pinta a Jane Russell. A Zoe, ela foi uma ilustradora que produziu capas sensuais de revistas na década de 30 e ilustra propagandas que apresentam estrelas de cinema. Em 41, ela começa a fazer calendários com pin-ups. Vejam que é uma mulher pintando uma mulher. Isso, novo, né? Completamente, assim, pintando ela como uma mulher sensual. Eu acho tão incrível quando uma mulher pinta uma mulher, porque ela realmente entende o corpo feminino. Exatamente. Né? Aí vai lá um quadro do Rubens, as mulheres todas com o peito parecia silicone, né? Assim, no século 17. Que é um peito estranho. Um peito estranho, redondo, assim. Meio, sei lá, parece realmente peito bola. Peito bola. Isso aí. Então a mulher realmente compreende, né, esse corpo feminino. E essa Zoe, ela também vai fazer cartazes para filmes, para Warner Brothers, como esse, sim, a Fora da Lei, né? Jane Russell poderosa, com uma saia, né? Bem lá no alto, super decote, cara de má. E segurando um revólver. Segurando um revólver. E aí esse aqui foi o resultado da pintura. E ela, assim, uma pin-up, né? Uma mulher sensual, cintura bem fina, aquele corpo perfeito. É um corpo perfeito. As pin-ups, você não vai ver pin-up com outro tipo de corpo. Porque também, assim... quando a gente percebe, né, o último podcast, né, que a gente falou que os anos 30, né, uma volta da feminilidade, né, é uma feminilidade que está voltada para a sensualidade, né, e não exatamente você ser feminina sem ser sensual. Isso. Entendeu? Você tem que ser sensual para você ser feminina. Sim, tá. Uma coisa atrelada à outra, né? E assim, a gente percebe essa coisa do padrão da beleza, né? Porque essa mulher, essa que a gente vê, não é a mulher do dia a dia. Isso que eu tô querendo falar, né? Que não é a mulher comum, assim. É igual hoje. Hoje em dia você vai ver a mulher lá numa revista de moda ou de pornografia, enfim, são tipos físicos diferentes, mas são padrões, né, de beleza que não é a realidade de todos os corpos. Realmente não. Então a construção do corpo feminino nesse momento, né, a gente vê de duas formas distintas. A construção na guerra, durante a guerra. Esse filme aconteceu durante a guerra, vejam só. Esse aqui foi um calendário que ela fez em 48, em que a modelo está nua, e aí a gente consegue ver bem esse corpo mesmo, né? Que é um corpo perfeito, assim, perfeito nos padrões, né? Então, agora a gente vai, né, a gente termina a guerra, né, a guerra acaba em 45, e aí a gente já não precisa mais, né, desses esforços femininos voltados para a guerra. O que a gente vai ver agora, na verdade, é uma volta para o início do século XX, a era eduardiana, né, essa volta, assim, né, dos bons costumes, né, da mulher voltada para casa, né, porque a gente agora não precisa mais trabalhar, porque já acabou a guerra. Então a gente não precisa mais ser essa mulher forte, que trabalha. Pode voltar pra onde tava, né? Pode voltar pra casa. E até mesmo porque a gente já passou, né, dos anos 20, né, também, o empoderamento das mulheres e tal. E quem vai representar isso? Só podia ser um homem, né? Só assim, né? Fazendo parênteses, né? Ele vai representar essa moda muito bem. É o Christian Dior, que ele vai fazer realmente o nome dele, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. E assim, o que ele vai apresentar nesse momento, né? Essa roupa chamada New Look,
que ele dá o nome de Tahir Bar. Essa foto da esquerda, ela é clássica. Exatamente, clássica. Então o que ele faz? Ele marca exatamente de novo a cintura, mostra os quadris largos devido a esse blazer, né, muito acinturado, e vai mostrar os ombros. A única novidade mesmo dele é mostrar os ombros de tamanho natural. Sim, sem botar nada ombreira, nada. Exatamente, nada. Mas isso já é normal. E tem aquele detalhe dos 40 centímetros, né, da saia. Sim. E aí, assim, o que vai aparecer nesse momento, né? O resgate da feminilidade novamente, né? Dessa coisa ainda, né, sensual do pós-guerra, porque a mulher ficou masculinizada nesse momento. Então ela tem que se mostrar de novo feminina. O que ele, na verdade, passa pra gente a partir desse new look, né? Uma simbolização dos bons tempos. Essa coisa de esperança e fartura, né? Porque você acabou de sair da guerra, então você tem que ter esperanças que dias melhores virão e que a fartura vai voltar, né? Então, assim, é um período que se chamou de ideal civilizado da felicidade. Aliás, ele dá esse nome. Ai, gente, ninguém merece. Então, assim, e aí a gente entra, né, nos anos 50 com esse ideal de feminilidade da mulher como a esposa perfeita. E o sonho americano. Sabe, me lembra também aquele filme que não é anos 50, mas aquele Show de Truman? Você já viu? Que tem a esposa dele, ela é meio assim, esse estilo, assim, fica sorrindo. E aqui a gente vai ver a primeira vez que esse look é apresentado. Então, isso também eu achei no site da Dior, porque eu queria a foto realmente, né, da roupa de verdade. Oficial. E a roupa oficial. E a gente pode ver que, na verdade, não é uma saia preta, é uma saia azul marinho. Ah, sim. Plissada. Que tá super na moda agora, né? Então, aí a redatora-chefe da Vogue, chamada Bettina Ballard, ela vai falar que é uma coisa assim, que todo mundo ficou meio que hipnotizado no momento, né? Que ficou todo mundo... boca aberta. Exatamente. E aí, né, no dia 12 de fevereiro, né, de 1947, às 10h30 da manhã, é finalmente anunciado o número 1, ou o number 1, porque naquela época, o que se fazia? Não eram desfiles de moda igual hoje em dia. Você faz... As roupas eram numeradas, você chamava um grupo de pessoas que você já sabia que iriam comprar a sua roupa, e aí vinham as modelos com essas roupas, e aí você escrevia num caderninho o que você queria. Número 1, número 2. Então ela vem, essa modelo, né, a Marie-Thérèse, ela abre o desfile, entre aspas, né, com essa roupa, com a nova silhueta, e aí todo mundo fica estarrecido. Então, se não usava espartilho, essa cintura fina era da própria modelo? Era. Então, se você não tivesse cintura fina, o que você fazia? Você usava um negócio que eles chamavam em inglês de griddle, ou o que é pra gente hoje em dia, as cintas. Mas também muita gente na década de 70, que eu sei, elas amarravam tipo um cinto na cintura, aí você passava o dia inteiro aquele negócio amarrado. Ah, tá. Por cima da roupa ou por baixo? Tanto faz. Então é isso, gente. A gente fecha aqui esse podcast sobre a construção do corpo feminino durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Até o próximo. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e seguir a gente no Instagram, @Tarsila Grita. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo.